Olá, meu nome é Michel Antonioli e este é o canal Vamos Pastelar? Então, hoje eu vou falar sobre a teoria das cores. É um conceito bastante amplo, porque a teoria das cores, vários pensadores já escreveram a respeito, pensaram a respeito. Mas se nós formos parar para pensar, as cores elas são um conceito muito subjetivo. Tem vários fatores envolvidos aí. Como já o próprio nome diz, teoria. O que seria uma teoria? É uma possibilidade de que alguma coisa aconteça de uma determinada maneira, seguindo alguns parâmetros. Mas daí entra uma questão subjetiva que é o seguinte. Por exemplo, esse amarelo. Será que vocês estão vendo o mesmo amarelo que eu? Aí a gente já tem um conceito mais aberto, né? Eu estou vendo um amarelo. A Fernanda, será que está vendo o mesmo amarelo que eu? Você que está aí atrás das câmeras está vendo o mesmo amarelo que eu? Se eu ficar muito tecnicamente falando, vai virar uma enciclopédia digital, não é meu objetivo. Mesmo porque tem outros canais que podem falar, que explicam isso tecnicamente de uma maneira muito boa. Ou com a internet nas mãos, as pessoas podem deixar de ser preguiçosas e pesquisarem, né? Tipo, tem vários livros, o Goethe tem o livro dele sobre a teoria das cores, a Betty Edwards, que escreveu o livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, também escreveu um livro sobre a teoria das cores. O próprio Isaac Newton, eu não sei se ele escreveu um livro formal, mas ele tem um material sobre a teoria das cores. Então, para cada artista, a cor vai ter um significado diferente, tanto da maneira mais técnica, quanto da maneira mais subjetiva. O objetivo desse canal é simplificar e a gente vai falar mais sobre o giz pastel. Então, o meu objetivo é passar para vocês uma maneira que a cor ela seja utilitária, que você use a cor do giz pastel de uma maneira mais prática, sem muito conceito, porque senão mais complica do que ajuda, né? Na hora que você for fazer uma obra de arte ou mesmo fazer as suas experimentações com o giz pastel, o importante é que você seja feliz, né? Porque senão fica aquela monte de teoria e na hora que você for pintar, será que essa cor eu coloco? Não é o objetivo, tá, gente? Sejam felizes. Vamos lá. Então, pessoal, vamos parar de blá 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 e vamos para a prática, né? O que eu vou fazer aqui é o chamado círculo das cores. Vou usar o conceito mais utilizado, que é o das cores primárias, secundárias e terciárias. Lembrando que isso aqui é só um exemplo básico, porque quando você for fazer a sua obra, fazer os seus experimentos com pastel, se você não tiver muito dinheiro para investir em uma gama muito ampla de gizes, se você tiver essas cores, já vai dar para fazer muita coisa. Tudo é baseado em cima desse conceito, tá? Aqui no Ocidente, a gente baseia toda a nossa questão visual nesse conceito da teoria das cores. Basicamente, todo mundo sabe quais são as cores primárias, secundárias e terciárias. Mas qual delas é a mais próxima da luz? Eu mesmo respondo. É o amarelo! Então, a primeira corzinha que a gente vai colocar aqui, ó, eu estou usando o giz pastel seco, né? Óbvio, é um amarelo. Esse aqui é considerado um amarelo quente, tá? Tem nessa questão da teoria das cores, a cor luz, a cor pigmento. Tem várias denominações técnicas que não cabe aqui eu ficar falando, porque mais vai confundir do que ajudar. Eu usei aqui um amarelo que eu considero o mais puro dos que eu tenho aqui, desses tons que eu tenho, todos que eu tenho aqui, certo? A segunda cor primária que eu vou utilizar é o vermelho. Essa questão das cores primárias e secundárias também é um pouco controversa. Por quê? Se você vê o arco-íris, as cores que aparecem quando tem a refração da luz são essas. Mas se você, por exemplo, pegar o amarelo e colocar numa segunda refração, ele não vai se bipartir de novo. E o mesmo acontece com o laranja, que vem depois, que é a mistura do amarelo com o vermelho. Então, pela física, o laranja é considerado uma cor primária. Mas não é bem assim. Se a gente for pensar ocultamente, ele não é uma cor primária, ele não é uma cor secundária, ele é uma cor primária, certo?
mas pela física ele é considerado uma cor secundária, o laranja. A terceira cor que nós colocaremos aqui, que é considerada uma cor primária, é o azul. Você aplica, ó, eu estou usando para cada cor um dedo diferente, porque se eu passar o amarelo aqui no vermelho, ele vai misturar, ele já vai dar uma cor secundária, tá? Foi até uma dúvida do primeiro vídeo, que eu não vou lembrar o nome dela, mas ela perguntou: o giz pastel ele mistura as cores? Sim, ele mistura as cores. Então já está respondida a sua dúvida, certo? Essas aqui são as cores consideradas primárias para a nossa prática de pintura com o giz pastel, ok? Muito bem. O que eu fiz aqui? Eu fiz um círculo com 12 quadrantes. Então a gente vai trabalhar com os triângulos. Esse primeiro triângulo, essa primeira triangulação é das cores primárias, certo? O que é uma cor secundária? Uma cor secundária é sempre a mistura de de duas cores primárias. Isso é uma cor secundária, sempre a mistura. Então a gente vai começar por essa aqui. Misturando o amarelo com o vermelho, o que eu vou ter? Então, para simplificar, digamos, eu só tenho essas 3 cores, eu comprei essas 3 cores, eu quero fazer o meu círculo cromático. Você coloca o amarelo, de novo, que é a nossa primeira cor primária, e você coloca o vermelho, sobrepõe. O que vai sair? Laranja. E aqui você pode misturar. E temos um laranjinha bem lindo, filhote do amarelo com o vermelho. Tá vendo? Isso é uma cor secundária. Digamos que você tem dinheiro para investir, você faz um teste, daí você vai procurar um laranja com essa tonalidade aqui. Se você tiver esse amarelo e esse vermelho, vai ser esse laranja. Então você procura lá nos giz pastel que você for comprar, um laranja que tem esse tom, certo? Que é a mistura dessas duas, ok? Agora, qual é a nossa próxima cor secundária? A gente mistura o amarelo novamente com o azul. O que vai sair daqui? Amarelo com azul. Quem é que sabe o que vai sair daqui? Verde. Olha só que legal. Verde lindo. A próxima qual será? O vermelho. Vermelho com o azul. O que vai sair daqui? Tcharam, 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 tcharam. O violeta. Lindo também, né? Basicamente, nós temos o triângulo das cores primárias e um triângulo invertido das cores secundárias. E agora, as cores terciárias, como é que elas saem? Elas saem da mistura de uma cor secundária com a adição de uma cor primária. Então, a gente chama esse dos cinzas cromáticos, certo? Então, aqui, se eu tenho uma mistura exata, claro que não é exato porque eu fiz meio que de olho, mas é só para o meu controle visual. E lembrando, o vermelho que eu estou vendo não é o mesmo vermelho que vocês estão vendo. Então eu coloco aqui, eu faço esse laranja novamente. E essa cor terciária ela está mais próxima do quê? Do amarelo ou do vermelho? Do amarelo. Então, necessariamente, esse amarelo alaranjado, eu vou chamar ele assim, ele vai ter que ser mais claro, ele vai ter que ter mais amarelo do que vermelho. Ó. Daí eu vou controlando aqui até conseguir uma transição. Aqui eu tenho um amarelo, aqui eu tenho um amarelo alaranjado, eu tenho um alaranjado e por conseguinte aqui eu vou ter um vermelho amarelado. Tem que ter mais vermelho do que amarelo. Tá ficando claro, será? Espero que sim. Né? Ou mais ou menos a transição. Certo? Aqui o que eu faço? Eu coloco vermelho, carrego vermelho. Olha, gente, mais mastigado que isso só se eu for na casa de cada um e fazer, né? Por favor, não reclamem. E eu coloco um pouco de azul. Deve ficar o quê? Um vermelho arroxeado. É o roxo ou o violeta, né? Certo? Como eu não quero que o vídeo fique muito longo, eu não vou ficar refinando muito. Mas daí em casa, vocês peguem, vamos corrigir esse português, merece. E refinem mais, tá? Para fazer uma transição legal. Aqui o que acontece? Eu vou ter um roxo azulado. E o quê? Um pouquinho de vermelho. Certo? Aqui eu vou ter o quê?
azul esverdeado e um toque de amarelo. Tá mais azul do que a gente tem o nosso pretenso verde puro. E aqui eu vou ter o quê? Um amarelo esverdeado. Então eu coloco um azul, aliás, mais amarelo e um toquinho de azul. Um azul esverdeado. Mais um pouquinho só. Pra gente tentar fazer uma transição, certo? Vamos amarelar isso aqui. Vamos amarelar a cor, não o sentimento. Ninguém vai amarelar aí, hein? Não desistam. Piada mais infame, mas tudo bem. Então esse foi um círculo das cores bem rápido, tá? Só para vocês entenderem o mecanismo. Com as nossas 3 cores primárias, a gente consegue fazer as nossas cores secundárias e delas saem as nossas cores terciárias. Outra coisa que é interessante, para a nossa cor ficar mais brilhante, o que a gente precisa? Colocar luz, né? E qual é o pigmento que representa a luz na hora de trabalhar? O branco. Então, por exemplo, se eu quiser um amarelo com um matiz mais claro, o que eu faço? Eu adiciono um pouco de branco. O branco representa a luz e fez-se a luz, certo? E assim você pode fazer uma gradação também aplicando branco. Uma gradação suavizando o tom local do amarelo. Quando você quiser deixar esse amarelo mais escuro, mais opaco, você aplica, daí entra o conceito das cores complementares. Você vai neutralizando o tom local. Nós temos então aqui o amarelo e você adiciona no seu amarelo um pouquinho de roxo. Então o roxo é feito como? Com um toquinho de vermelho, aliás, um toquinho de vermelho e um toquinho de azul. Assim você vai neutralizando o seu amarelo. Se você quiser fazer uma pintura mais realista, um desenho realista, pode observar aqui na natureza, a maioria das cores ela é terciária, certo? Você não tem um amarelão, você não vai ter uma flor amarelona, sempre vai ter um toque da cor oposta a ela, certo? Se você tiver, por exemplo, uma árvore, se você observar bem, você vai ver que ela tem algumas nuances de vermelho. Daí entra o nosso conceito de cor complementar. O amarelo tem uma cor oposta a ela, que é o roxo. O azul vai ser o laranja. Do verde, vermelho. Tá? Esse é um conceito importante. Então, gente, agora, para não encher muito de informação, porque eu não considero essas informações na hora da execução da obra, ninguém vai ficar pensando sobre isso, porque quando você começa a desenhar, pintar, fazer uma atividade artística, é o lado direito do cérebro que domina. E o lado direito do cérebro não gosta de informações técnicas. Então ele vai querer brigar com vocês. Mas eu vou passar só por desencargo de consciência. Nós temos algumas coisas que ficaram cristalizadas ao longo da prática, que são essas cores aqui são consideradas cores quentes. Então, por exemplo, se eu tocar em uma delas... Ai, queimou. Tô brincando. Cores quentes. Por que são consideradas cores quentes? Não sei. É conceitual. Então, eu posso considerar isso aqui uma cor quente e uma outra pessoa pode considerar uma cor fria. Mas as cores frias, tradicionalmente, são estas, consideradas todas essas aqui. O que acontece? Quando você estiver fazendo uma pintura, as cores quentes elas aproximam o objeto e as cores frias elas distanciam o objeto. Então, por exemplo, o céu, ele é feito de quê? De vermelho? Às vezes sim. O céu de crepúsculo. Alguns céus eles são quentes e alguns céus são frios. Tá? É só para ter essa noção. As cores frias elas distanciam e as cores quentes elas aproximam. O que mais que eu posso falar das cores? A gente tem as cores complementares, que elas se neutralizam, e a gente também tem o conceito das cores análogas. O que são cores análogas? São as cores que fazem parte da mesma família. Então, ó, são cores próximas. O amarelo é próximo do laranja, que é próximo do amarelo alaranjado, que é próximo do vermelho. Então, se você fizer uma composição só com cores análogas, ela vai ficar mais harmônica do que você fizer uma composição com cores discrepantes, por exemplo, né? Você pode usar, por exemplo, o amarelo com esse verde, né? Elas não chegam a ser discrepantes,
mas, por exemplo, o amarelo com o azul, certo? Isso é muito relativo, então se eu ficar aqui colocando conceitos muito estáticos, você vai ficar com aquele conceito estático na sua cabeça e na hora de fazer o quadro, às vezes você vai ficar com preconceitos. Ah, não, usei uma cor que é considerada discrepante, mas ficou legal, mas eu não vou colocar porque é considerado discrepante. Isso é muito relativo, gente. Não se prendam a isso, tá? Essa é a minha visão também, tá? Então, pessoal, esse vídeo foi sobre a teoria das cores, né? Não foi um vídeo técnico, mas é a maneira que eu vejo que deu certo para mim ao longo da minha trajetória como artista plástico, mexendo com o giz pastel. As informações técnicas são importantes? São importantes, não adianta dizer que não são, elas são. Mas elas são importantes a partir do momento que elas entram, elas se introjetam e fazem parte da tua prática. Não adianta você ficar pensando em várias teorias das cores e coisas técnicas enquanto você estivesse fazendo obra de arte, porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Outra coisa, essa coisa de que eu sou autodidata. Não existem autodidatas. Todo conhecimento que a gente tem, ele veio de alguma fonte. Se você pesquisou sozinho, ou se você pagou um professor, ou se você fez alguma universidade, é uma questão simplesmente de circunstância, mas ninguém é autodidata. Eu não sou autodidata e você que está me assistindo não é autodidata. Eu estou repassando uma informação que alguém aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém. E se nós formos fazer uma linha do tempo, vai chegar a um lugar comum, que daí é um mistério também, né? Vai saber de onde que veio. Mas não é a minha pretensão aqui também chegar a esse nível de profundidade, certo? Então eu espero que as informações que eu passei aqui sejam úteis, principalmente na hora de vocês praticarem. Outra coisa, não fiquem esperando vocês terem um conhecimento super, hiper, mega aprofundado. Num outro vídeo eu falei que o ideal é que se compre um material de nível médio, mas não se sintam inibidos com isso. Se vocês não têm acesso a um material de nível médio, comprem um material de nível estudante mesmo. O importante é começar. Tá? O meu objetivo aqui é incentivar as pessoas a fazerem arte, porque a arte, além de tudo, é terapêutico e deixa as pessoas felizes. A gente já vive num mundo muito cheio de mazelas para não se permitir fazer arte, que é uma coisa tão legal e traz uma paz interior, uma tranquilidade. Às vezes você está num momento turbulento, pega lá seu material de giz pastel e vai pastelar, certo? E agora vamos ao momento ternurinha. Bom, eu quero fazer alguns agradecimentos, tá? Muito importante a gente agradecer as pessoas que estão nos ajudando sempre, viu? Fica a dica. O Cyrus Becker, que é um amigo meu, me veio com isso aqui. Que ele achou por acaso lá na casa de praia dele. Ele disse, você quer uma caixa de giz pastel? Que eu achei aqui. Isso só para dizer que quando você se coloca em movimento, né? Vamos momento coach. Quando você se coloca em movimento, o universo se movimenta para você. Então, mesmo ele não sabendo, eu já tinha gravado o vídeo, já estava amadurecendo essa ideia e eu ganhei uma caixa de giz pastel novinha, de um material muito bom, tá? Não se preocupem, eu não vou falar o nome de marca aqui, mas eu coloco as marcas que eu estiver utilizando sempre na descrição do vídeo, tá, gente? Porque não é por mal, nem porque eu quero sonegar a informação. É porque quando a gente fala nome de marcas, às vezes o canal ele começa a ser um pouco tolhido, tá? Acho que essa é a melhor palavra. Então eu gostaria de agradecer a Fer Novaes, ela que grava, tem esse trabalho maravilhoso. O Caio José, que é o marido da Fer Novaes, ele também tem uma plataforma chamada Folhas Soltas, e dá um suporte também, ele que fez a abertura do canal. Gostaria de agradecer ao Regis Santana, meu companheiro. Ele tem um canal de artesanato chamado Fatto a Mano Artesanato. E a minha mãe, a Jucirley. Daqui a 15 encarnações, quem sabe eu possa agradecer e retribuir tudo que ela faz por mim. Então é isso, espero que tenham gostado e vamos pastelar!